Fala, gente, muito boa tarde, tá no ar o Trader Coach, terceiro programa aí que eu tô fazendo aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre os 3 maiores erros que um trader pode cometer ou já cometeu, né? Bem, por que eu decidi trazer esse tema aí? Eu vejo muito das pessoas que chegam ao mercado, elas não têm o menor preparo, né? E quando eu comecei, eu também não tinha esse preparo. E conforme eu fui quebrando a cara, errando, perdendo dinheiro, eu só vim descobrir isso depois. Então, eu queria chamar a atenção para vocês desses 3 problemas, que são problemas que vão impossibilitar você de seguir sua vida como trader, de ser um vencedor. E nesse sentido, eu queria começar com vocês aqui falando assim, para mim, o maior erro que um trader pode cometer, ele está vinculado ao gerenciamento de risco. Então, o erro número 1 é a ausência de ter um bom gerenciamento de risco, né? Quando as pessoas chegam no mercado financeiro, normalmente essas pessoas têm algumas características, né? Elas são mais bem instruídas, têm uma classe social um pouco elevada e normalmente têm sucesso naquilo que faz. São empresários, são médicos, advogados, e por ter essa característica, elas olham o mercado da maneira mais horrível que tem, né? Que é aquela sensação que a gente olha para o mercado, da impressão de assim, nossa, quanto dinheiro fácil, né? Então a gente costuma até falar que o dinheiro fácil, mais difícil do mundo de se conseguir, não pela forma técnica, teórica, né? Pela estratégia, a teoria pela qual você vai decidir comprar, seja ela uma análise técnica, um tape reading, ou até mesmo uma análise fundamentalista, não é esse o problema que vai fazer você perder o seu dinheiro, você não conseguir o sucesso. Tem a ver com gerenciamento de risco, que é o erro principal, né? Quando eu estou falando de gerenciamento de risco, a gente está falando muito de ego, prepotência, arrogância, falta de preparo, acreditar que as coisas vão se ajeitar mesmo continuando você a fazer aquelas mesmas besteiras de sempre. E a ideia é passar um pouco para vocês aonde é que vocês podem melhorar nisso, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco na Bolsa, claro, ele tem o princípio básico dele é proteger o seu dinheiro. Mas quando nós abrimos o leque para falar o que é gerenciamento de risco, o gerenciamento de risco ele tem como finalidade fazer você vivenciar tempo suficiente de mercado, né, para você ver mercados bons, mercados ruins, notícias, você ser pego trabalhando na contramão do mercado, a favor do mercado, alavancado, com pouca exposição, com gaps, né? Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, você não se dá nem tempo de chegar nessa condição, né? A arrogância da gente de só pensar em ganhar, ela muitas vezes lima a fase de aprendizado que a gente obrigatoriamente vai ter que passar, né? Nesse sentido, gente, a gente tem que pensar exatamente o seguinte, toda vez que a gente resolveu fazer alguma coisa na vida, você pensou em se preparar. Então vamos trabalhar com o básico, que seria o seguinte, você quer ser médico, então você foi lá, você fez um cursinho, antes disso você foi para a escola, ensino primário, colegial, você foi para um cursinho, passou, ficou um tempão na faculdade, isso tudo desprendeu uma grande quantidade de dinheiro, né? Você tinha o dinheiro monetário e o dinheiro tempo, né? Então você tem, além disso tudo, você desprendeu do seu tempo o trajeto para ir para esses locais, né? Você foi para o cursinho, pegou um ônibus, isso tem um custo. Você pagou a passagem de ônibus, você comeu numa lanchonete, você almoçou. Se você somar, né, tudo isso na ponta do lápis, vocês vão ver que para chegar onde vocês chegaram, o custo para chegar onde chegou, ele foi muito, muito, muito grande até você conseguir começar a colher algum fruto, né? Então, até baseado nisso, gostaria que vocês entendessem gerenciamento de risco, não só como quanto eu vou perder no trade, né? Mas como a minha cabeça, como eu vou conseguir
aprender se eu só penso em operar? Como é que eu vou conseguir aprender se eu só penso em operar e eu estou perdendo? Então, tem algumas regras que a gente não vai conseguir quebrar nunca, né? Então, o erro 1 de um trader, ele negligenciar gerenciamento de risco, não só de forma financeira. Eu vejo muitas pessoas chegando hoje, onde ela traz a prepotência de falar, não, isso aqui vai ser rápido. Não vai ser rápido. Normalmente, quando as pessoas acreditam que vai ser rápido, o que que acontece? Imagine que eu tivesse devendo dinheiro, né? E de repente eu preciso pagar esse dinheiro. Se eu precisar ter expectativa que eu vou pagar esse dinheiro amanhã, sendo ele um valor, ou daqui 90 dias, essa situação de ser amanhã ou daqui 90 dias, ela tem um impacto diferente sobre o meu emocional, sobre o meu psicológico. Então, o primeiro erro, ele visa até de você só vir pensando no dinheiro e não se dar o luxo de falar assim, bem, eu vou na manha, porque tudo que acontecer para melhor é bom para mim. E se vier o pior, que é eu não conseguir ganhar dinheiro naquele primeiro momento, naquele início, eu não vou me decepcionar tanto porque eu estou preparado. Então, gerenciar risco tem a ver até com isso. Tá? A gente parte do princípio que nós somos inteligentes, que nós temos capacidade, mas desde o primeiro momento a gente sai ignorando todas essas características que vão tornar a sua vida como um aprendiz, um iniciante, ou até mesmo já um trader mais experiente que não tenha sucesso, algo extremamente inviável. Algo que você não se sente bem fazendo porque você está machucado, abalado psicologicamente, abalado por expectativas que eram muito difíceis, né? É a mesma coisa hoje. Eu nunca, sei lá, joguei um dardo, né, em Olimpíada. É muita presunção da minha parte falar assim, pô, na próxima Olimpíada eu vou ser medalha de ouro. Eu tenho grandes metas, mas eu não posso trabalhar com isso, porque se eu não atingir meu resultado naquele momento, eu vou me decepcionar, eu vou achar que eu não sou capaz, que tudo aquilo que eu fiz foi em vão, que o que eu estou fazendo não tem... avalia o valor necessário. Então a gente não pode deixar essa condição acontecer. Qual que é a solução para isso, né? A solução para isso, ela tem o princípio básico de você não se pressionar, né? Então, não se pressionar psicologicamente, financeiramente. Vejo que muitas pessoas procuram a bolsa hoje porque perderam seus respectivos empregos, estão desempregados, então estão à procura de um milagre e na bolsa não tem isso. A renda variável, só pelo nome mesmo, já diz, né? É variável, então a gente não tem como ter uma expectativa de vitória em algo variável, principalmente se a gente não conhece, né? É a mesma coisa, nosso carro quebrou, não sou mecânico, vou arrumar o carro lá e vou achar que o carro vai ficar bom. É impossível isso, entendeu? Você pegar um computador sem entender nada de eletrônica e falar assim, meu, eu vou arrumar o computador e que você vai ter sucesso. Tem vários macetes, tem vários caminhos a serem percorridos e isso tudo é uma questão lógica. O grande problema é que como está tudo fácil na tela, você talvez veja um professor ganhando, assistir um vídeo meu no YouTube onde mostra ganhos expressivos, alguma coisa nesse sentido, você venha com aquela falsa esperança que eu vou conseguir e acaba não tendo como meta, e sim tendo como prioridade. A regra é essa. Então, o exemplo, ele sempre é válido, tá certo? Teve um aluno meu que falou há um tempo atrás, né, porque me perguntaram na sala qual que era a importância das salas de aula, né? Aí ele me deu um exemplo seguinte, ele me mandou um e-mail e falou assim, Igor, em 1980 e pouco, teve um camarada lá que fez uma coisa que ninguém tinha feito até aquele momento e todos julgavam impossível. O que era impossível? Era um homem correr 100 metros em menos de 10 segundos, né? Naquele mesmo ano que ele quebrou o recorde e conseguiu correr abaixo de 10 segundos, mais 3 outras pessoas, ou 2 outras pessoas, conseguiram fazer a mesma proeza, algo que no conceito popular era impossível um homem correr abaixo de 10 segundos em 100 metros, ou 100 metros em 10 segundos. Então, os exemplos, eles têm que ser tirados pra gente como coisa boa. Agora, a gente tem que entender que aquela pessoa que correu os 100 metros abaixo de 10 segundos, ela se preparou muito, ela errou bastante, tropeçou várias vezes, caiu, várias vezes ela não conseguiu correr abaixo de 10 segundos, para chegar em determinado momento, no auge, ele fala assim, agora eu consigo.
E a mesma coisa vai ser com o nosso dinheiro no trade, quando a gente falar em fazer day trade. O exemplo é para ser seguido. Poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? Pô, o que eu estou fazendo de diferente? O que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Isso tudo começa gerenciamento de risco. É gerenciar teu psicológico, gerenciar o apoio da tua família, gerenciar o teu financeiro para que você consiga ter tempo hábil para permanecer o tempo suficiente para conseguir vivenciar as situações de bolsa, as situações boas, as ruins, ver como que você se comporta. Então, esse gerenciamento de risco, as pessoas negligenciam no começo. E isso não pode. Eu não conheço um único cara que ganhou dinheiro que não voltou atrás e começou do zero e teve que aprender com os próprios erros, entendeu? Tá? Então, o primeiro erro, na minha concepção, é este. Se todas as vezes que a gente começar a fazer algo, a gente criar uma grande expectativa, se for algo muito simples, eu até entendo essa grande expectativa. Mas, se for algo tão complexo quanto bolsa de valores, day trade, por questões psicológicas, a gente vai... É a mesma coisa que a gente colocar a nossa cabeça na forca. Tá certo? E isso não se torna lógico para que a gente possa seguir um caminho saudável dentro da bolsa. Tá ok? O segundo erro mais comum que as pessoas cometem, ele tem a ver com atitude. Tá certo? A nossa atitude é o fator principal para a gente não conseguir evoluir. Então a gente falou do gerenciamento de risco e agora vamos falar de atitude. As responsabilidades por comprar, por vender, por alavancar, por N fatores, é nossa, né? Então, da onde parte a atitude, né? Você sabe a história do gerenciamento? Então, vamos dizer assim, hoje a Clear Corretora, ela baixou as margens, né? Então, agora para índice e mini dólar e mini índice, a margem está em R$85, né? Você tem o seu gerenciamento financeiro, mas você precisa ter também o seguinte, eu sei que a margem é 85, mas eu não vou, por exemplo, ter R$850 e vou trabalhar alavancado com 10 contratos. Isso é uma questão de inteligência? Sim, mas é uma questão de atitude. Porque não é porque estão te dando droga que você precisa usar. Não é porque é 85 que você precisa fazer o extremo, o limite de 85 para você fazer. Então, a atitude, eu quero, eu faço, eu mandei a ordem, eu coloquei stop, eu tirei o stop, eu. Sempre vai ser assim. E a gente normalmente quer fugir, quer arrumar um culpado. Essa questão eu vejo o tempo todo. Ah, o HB travou, o computador travou, e nunca é erro nosso, tá certo? As taxas estão caras, o governo está me roubando imposto. Atitude, de falar, pô, eu estou errando, eu podia ter mudado isso aqui nesse ponto, poderia ter sido diferente. Da próxima vez não vai ser igual, vou mudar. A atitude, seja para executar uma ordem, para tomar uma decisão, né? Eu falo bastante para as pessoas assim, se fosse começar do zero hoje, eu tenho regras bem definidas, né? Que seria, por exemplo, deixar muito dinheiro na conta, não dá. Operar muito, não dá. Então, onde que está a atitude? Quando é que nós assumimos a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo? Você pode chegar no final e falar o seguinte, porra, realmente, eu não tenho condição emocional, eu não tenho condição técnica, capacitação para seguir no trade. Mas você vai poder falar assim, eu testei tudo que era possível, eliminei qualquer tipo de dúvida sobre a minha capacidade. Eu realmente não consigo. O problema é que as pessoas cometem os mesmos erros, mas esperam resultados diferentes todos os dias. Enquanto a gente não mudar essa característica de cometer os mesmos erros, mas esperar resultado diferente, isso seria a mesma coisa que a gente esperar um milagre todos os dias. Quem daqui conhece milagre? Às vezes você tem uma sorte, sai uma notícia, vai a seu favor, mas aquilo vai te iludir apenas. O que vai determinar se a gente é vencedor ou não é a nossa atitude em corrigir, em identificar e melhorar todas as vezes que a gente se sentiu ultrajado. Sentir, puxa, eu podia ter feito diferente. Mas a gente nunca faz. A gente sempre para no conceito de, puxa, caiu a internet. Quantas vezes vai cair a internet pra gente?
Quantas vezes você vai demorar para falar, porra, eu tenho internet no computador, mas vou pôr meu 4G em modo de roteamento e caso caia, eu já tenho meu celular me dando um roteador. Ou, para ter duas internets, dependendo do valor que se negocia, pagar 30 ou 40 reais de uma internet, a mesma coisa. Puxa, o home broker caiu, mas já caiu 20 vezes. Quantas vezes ele vai cair para você ter que contratar uma plataforma que custa 50 reais e você vai falar, mas você está falando para me contratar? Não, estou falando assim, o cara inteligente, ele pô, deu 20 problemas, eu perdi 2.000 reais. Se eu estivesse pagando 50 reais por mês numa plataforma, isso aqui é 2 anos de plataforma, 2 anos sem problema. Será que não vale a pena? Atitude. Eu controlo. Vou deixar sempre os outros para arrumar desculpa? Sempre vai ser assim. Ah, eu estou pagando muita corretagem. Vai ligar na corretora, falar com o teu atendimento? Eu, sempre somos eu. Não vou ficar chorando. Eu não estou ganhando porque a corretagem é muito cara. Porra, então vamos resolver. Eu não estou ganhando porque meu software cai todo dia. Eu não estou ganhando porque faltou a luz. Eu não estou ganhando porque saiu a notícia. Pô, você não sabe notícia? Não consegue ver o calendário? Pô, toda vez eu sou pego em notícia. Na contramão, perco muito dinheiro. Vai ficar operando notícia até quando? Poxa, toda vez eu estou ganhando 200 pontos e volta na cara. Até quando isso vai acontecer? Será que, pô, toda vez eu ganho 200. Por que você quer 220? Por que não 180? Atitude. Depende da gente. Eu vi isso passar por mim de diversas maneiras. Eu quebrei 4 vezes. Várias vezes eu achei que eu tinha melhorado e de repente eu perdia tudo. Vários ganhos consecutivos e voltava tudo. Só que sempre com o intuito de corrigir. Corrigir, corrigir, corrigir. Tá certo? Eu não sei quanto a vocês, mas eu me considero um cara inteligente pra caramba no sentido de olhar o mercado, tomar uma bordoada, ou no meu âmbito pessoal, no meu âmbito profissional, ver uma mancada, ver um erro, ver uma coisa boa e falar, poxa, eu posso fazer aquela coisa boa também. Aquele erro que eu identifiquei, eu posso corrigir. É atitude, é a gente. Não vai cair do céu. Não tem almoço grátis. Quando tem almoço grátis, é apenas para fazer que na próxima vez você perca mais dinheiro do que perdeu dessa vez, ou que poderia ter perdido dessa vez. Então, esse tipo de coisa não vai fugir da gente. O controle, a disciplina, até quando que você vai falar assim, eu não consigo, toda vez eu devolvo tudo que eu estou ganhando? Até quando? Quando é que você vai tomar a decisão de falar, pô, eu vou parar de operar hoje? Chega, todo dia à tarde eu perco. Então, são erros que aparentemente são simples, muito simples, mas psicologicamente eles tornam inviável a sua permanência, o seu bem-estar na bolsa. Por questões psicológicas. A maior arma do trader, a maior arma de qualquer investidor é estar de bem com o que está fazendo. E se a gente não trabalhar isso, você não vai conseguir. Pô, Igor, então estou perdendo bastante dinheiro. Cara, mas todo dia você está perdendo dinheiro? Será que você não entendeu que você precisa diminuir a mão e aprender a fazer o certo e perder pouco? Vejo pessoas todo dia, pô, Igor, perdi 500 reais, perdi 200 reais, mas todo dia. Por que eu não falo, pô, eu vou perder só 50 e vou parar? Só isso, essa atitude de perder 50 vai fazer com que você viva mais 10 dias, né? Porque se todo dia você está perdendo 500, se eu passar a perder 50, são 10 dias para frente. Talvez esse tempo faça com que você ganhe uma estrutura psicológica, entenda alguma coisa que tinha deixado passar e vai fazer com que você lá na frente tenha um benefício. Mas sempre vai depender da gente. Não tem como fugir disso. Tá certo? Bem, e o nosso terceiro erro, ele é o pôr dinheiro no bolso. O trader, ele não trabalha de graça, ele tem um único objetivo, gente, é ganhar dinheiro. Então vocês precisam entender que dentro de qualquer estratégia que vocês tenham, quando vocês falarem assim, eu sou um trader, eu quero ganhar dinheiro do mercado todos os dias, vocês precisam ter uma estratégia que ponha o dinheiro no seu bolso. Se você ficar assistindo o mercado e deixar o mercado definir sempre a condição, você vai ficar frustrado, porque 80% do tempo, em 80% do tempo, o mercado não é lindo e maravilhoso. Ele é
confuso, filho da puta, porque ele vai te dar o dinheiro e vai te tomar, vai te dar e vai te tomar. Isso é frustrante para o nosso psicológico. A história de, eu tinha, agora já não tenho mais. Então, no sentido geral, esses erros, eles inibem qualquer sentido de você evoluir. Porque qualquer trabalho que se faça para melhorar, essas atitudes, elas limam, dão uma machadada em qualquer melhoria que você possa ver. É o tempo todo isso. E foi o princípio básico que eu mudei para ter o sucesso que eu tenho, tá? E eu fui ao fundo do poço, só que eu entendi isso, entendi que eu precisava mudar, entendi que dependia de mim, perder muito dinheiro, perder médio dinheiro, perder pouco dinheiro, não perder dependia de mim. Claro que você vai no processo, você corta as perdas, diminui, elas se tornam empates, os empates se tornam poucos ganhos, os poucos ganhos você vai falar, bem, agora estou ganhando, mas não perco mais, mas não ganho tanto quanto eu desejo. Como é que eu vou melhorar? A trava de segurança psicológico ficar em dia, ela vai permitir que você pense, puxa, mas nessa condição eu posso ir maior, porque o stop assim também é legal. Quando eu estou com o financeiro já assim, positivo, eu posso arriscar mais por causa disso, não vai me destruir emocionalmente, não vai me deixar ficar chateado. E esse tipo de situação foi o que me fez evoluir na bolsa, tá certo? Foi entender que a ação psicológica, a gente tem aí o Bo Williams, que fala sempre sobre a bolsa na cabeça, ela tem um fator que é maior do que 80% nos seus resultados. Se você não privar, inibir o teu cérebro desse tipo de situação, ele vai entrar em parafuso porque ele não consegue entender. Ele quer seu bem, o seu cérebro, então ele trabalha sempre em modo de segurança. Se você deixar ele sobre conflito o tempo todo, ele vai entrar em parafuso todas as vezes. É instintivo, é natural do ser humano isso. Então, se você não entender isso, teu sucesso não vai vir. Vocês vão ficar ganhando, perdendo, de repente perde, vão embora e não vão realmente poder usufruir do que é bolsa de valores, do que é fazer day trade com sucesso, de ter uma expectativa positiva nos seus trades, de ter a manha de fazer aquilo evoluir, tá certo? Bem, o que eu tinha para falar sobre os 3 temas é isso. Queria abrir o chat, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Tô a postos por vocês, hein? Pedir pro pessoal aí do chat parar com a bagunça, senão eu vou bloquear, para mim é mais fácil. E vamos embora. Fala, GTI. Barra de elefante dos candlestick. Para mim é tudo candlestick, cara. Eu não vejo movimento forte que sobe ou que desce, fecha na máxima ou fecha na mínima. Mostra força, Canuso. Mas assim, eu, propriamente dito, não opero mais candlestick. Eu opero gerenciamento de risco financeiro baseado naquilo que eu acredito que o mercado vai fazer. Tanto faz o sinal. Eu já passei dessa fase aí de acreditar que o mercado existe um comportamento. Eu aposto no meu comportamento e em cima das minhas atitudes é que eu faço o meu resultado, entendeu? Pô, Helder, eu não tô olhando a ação, cara. Tanta gente aí pra olhar a ação e você pedindo pra mim. Eu evito isso aí. Não é legal. Pode ser que sim, pode ser que não. Pensa da seguinte maneira. Se você tiver atitudes saudáveis, eu não estou falando que o resultado vai vir, mas qualquer outra ação que você corrija, essas atitudes não influenciam nas atitudes que você gerou para corrigir os problemas, né? Então o que acontece? Tem algumas atitudes que eu tomei para mim, que é o seguinte: primeiro, não deixar muito dinheiro na conta. Aí você vai falar, pô, por que não pode deixar muito? Porque eu perdi o controle operando. Então, assim, se eu deixasse muito dinheiro, no dia que eu ia tomar loss, eu perdia não a minha meta financeira, mas eu perdia 10 metas, 15 metas. Então, assim, se eu não conseguisse essa atitude, eu não consigo manter isso aqui em ordem, que é o psicológico.
Então, foi uma atitude, vamos dizer assim, drástica, mas é funcional, porque funciona. Então, se eu não conseguir enxergar as coisas, eu não consigo corrigir o problema. Outra coisa, por que sacar o dinheiro que se ganha é bom? Primeiro que eu ganhava, de repente perdia tudo num dia, não via a cor do dinheiro, depois eu fiquei perdendo tempo aqui, 20 dias, não deu nada. Então, sacando todo dia, eu vejo o dinheiro, aplico em outras coisas, compro coisas legais, vou usar para o meu benefício. E aí, sempre que eu perco, eu tinha a noção, pô, eu saquei tanto de dinheiro e perdi tanto. Pô, não tá tão ruim assim. Perder é normal, faz parte. Entendeu? A questão hoje, ela tem muito mais a ver, assim, gerenciamento de risco, atitude, pôr dinheiro no bolso, ele vai permitir que você use regras para você se manter numa zona de conforto, vamos dizer assim. E aí, sei lá por que motivo, vamos dizer assim, você não tendo os maiores erros, quais são os maiores erros? Alavancar demais, perder demais, operar sem parar, muitas vezes no dia. São esses os erros que fazem a gente perder muito dinheiro de uma vez. Então, se você conseguir inibir isso, você pode até não ganhar, mas você ganha tempo, ganha experiência, porque você vai ter mais tempo para vivenciar o mercado. Com isso, você vai aprender, querendo ou não, como o mercado se comporta. É óbvio, você está mais tempo, mais horas de tela, vamos falar assim, tá? E outra pergunta aqui do colega é se corta os prejuízos rapidamente ou fica torcendo. Eu já torci muito, mas toda vez que eu deixo o mercado, o Gash 312, decidir, normalmente é o dia que eu vou perder dinheiro. Então, assim, eu tento ao máximo evitar esse tipo de situação e sempre deixar o controle do dinheiro, se eu estou ganhando, fechar, pôr o dinheiro no bolso, comigo. Porque a partir do momento que você para de ser técnico e se torna um torcedor, o mercado normalmente ele tem uma mania de te machucar. E isso torna a coisa muito, muito ruim, entendeu? O Bruno está falando assim, o que recomenda para quem não consegue segurar um trade por muito tempo e acaba perdendo grandes oportunidades? Eu tenho esse problema, Bruno. Eu não consigo, por exemplo, fazer swing trade. Me sinto mal, tá? Assim, de segurar. Agora, não tem muito mistério, né? Eu, por não segurar, eu vou te falar assim, eu tenho uma expectativa financeira legal. Mas eu fui obrigado a aumentar minha mão para diminuir os pontos. Diminuindo os pontos, você teoricamente diminui o tempo exposto. E aí eu consegui juntar isso e fazer assim, meu financeiro está de acordo com aquilo que eu esperava. E eu parei de olhar gráfico parado. Porque assim, você é injusto quando você fica olhando o gráfico parado. Com você. Você é trader, aí você fez a sua operação, ganhou dinheiro. Naquele momento que você sai, você fala, puta, eu acho que ó, o Dow Jones vai subir, não sei o quê. O Book, sair. Depois de pronto, porra, é mamão com açúcar. E aí você vai ser um criminoso se você se julgar porque o gráfico parado te dizia outra coisa. Pô, às vezes a gente ignora, mas assim, 10h58, você está ganhando R$200, notícia às 11 horas, você saiu. Aí a notícia vem a seu favor e no final do dia você vai, puta, eu sabia que ia cair. Não sabia porra nenhuma. Você saiu porque tinha notícia, e aí o psicológico, depois de pronto, ele ignora. Mas ser prudente, trabalhar para, eu não vou tomar notícia ao contrário, porque aí, pô, eu vou ficar chateado pra caramba, então é melhor 200 na mão. Eu não tenho um problema com isso, mas você precisa entender que depois de pronto, ficou muito mais fácil o teu cérebro falar assim, poxa, você podia ter ficado. O teu cérebro quer o teu melhor, sempre. Então o seu subconsciente ele vai falar, tá vendo? Você sabia que ia cair. Porque é o melhor para você aquilo. Então é anti-intuitivo. Você sempre... Existe um ditado por aí que diz assim, o trader é o eterno indignado, o eterno insatisfeito. Por quê? Justamente por isso. Porque toda vez que você vai julgar a sua atitude, nunca foi julgada na hora. Quando o mercado está ali, vai sair o payroll e você entra o alavanco, mantém, tome atitude. Já foi. Aí sai o payroll, certo? Depois de pronto, se o mercado veio pro teu lado, ele fala assim, tá vendo? Você sabia que ia cair. Olha a serenidade da voz, entendeu? Tá vendo? Você sabia que ia cair. Mas na hora, você estava arrancando os cabelos, entendeu? Se fosse contra,
ele também ia te falar, viu como foi bom estopar? Isso é foda. O cérebro, ele é inimigo, porque ele quer o seu bem sempre. Então, sempre que você julgar uma atitude que teve algo favorecendo você parado, ele vai falar que você deveria ter feito. Isso é o que você tem que eliminar. Você não pode julgar parado, você tem que julgar na hora, sair. Porra, tem notícia. Você vai bem na notícia? Acerta todas? Não, então você saiu bem pra caramba. Não vai se meter. Tem que parar de olhar o gráfico parado e julgar assim, puxa, caiu mais 200 pontos. Mas quem diria que você ia pegar mais 200? E se você colocasse seu gain no 230 pontos para baixo? Não ia pegar de qualquer jeito. Então a gente cria certas expectativas que elas, no final, só tendem a nos prejudicar, entendeu? Beto, tudo bom? É difícil, porque assim, notícia, eu acho que o camarada tem que estar ativo, né? Caindo após o pronúncio do Fed. É bem relativo. Eu falo para vocês assim, eu já vi estoque de petróleo cair, o Petrobras subia. Mas já vi estoque de petróleo cair e mesmo assim a Petrobras caiu. Então tem um cunho de intelectualidade por você entender o que está sendo dito, uma visão conjuntural, estrutural da coisa para saber o que realmente o Fed está falando, que eu, propriamente dito, não tenho capacidade de entender. Então assim, eu estou comprado. Se sair o Fed deu errado, estopa, acabou. Ah, está na configuração de venda. Eu suponho que vai cair, vendo também. Agora, se você achar que foi pelo Fed, você tem que saber se você tem capacidade reais de avaliar o que o Fed fez ou não. Eu sou grafista, então eu uso o gráfico. Se tem condição, tem alvo e tem meu stop financeiro, eu topo qualquer parada. Agora, se não tem, eu vou ficar enchendo linguiça, entendeu? Tudo bom, Janine? Então, Janine, tem várias estratégias. Assim, agora, gerenciamento de risco, estratégias, eu descobri ao longo do tempo que tem N maneiras de se fazer. Eu uso uma forma, tá certo? Que assim, até o colega fala, você zera, corta o prejuízo rápido ou deixa correr, né? Eu hoje utilizo uma estratégia que é o seguinte, eu entro no risco, alavanco. Quando eu alavanquei, não tem mais conversa, não volta mais para trás. Por quê? Porque ao longo do tempo eu vi que toda vez que eu alavancava e não zerava, eu tomava para trás muito, e aí eu não queria mais. Então fui desenvolvendo até chegar num ponto e falei, bem, isso aqui é o ideal. Eu não perco muito, se eu ganhar eu ganho bastante, ganho satisfatoriamente. Legal. Agora, tem gente que põe stop financeiro, percentual, o cara divide uma carteira, nem coloca stop, certo? Tem N maneiras de você gerenciar risco. O que você tem que fazer para entender qual a melhor tem a ver com você se sentir bem. O que é se sentir bem na bolsa? Primeiro assim, você tem que separar, estou em aprendizado ou já quero ganhar dinheiro? Estou em aprendizado? Não foque no dinheiro. Foque em desenvolver estratégias. Vai para um simulado, uma conta demo, afira a tua estratégia, depois venha para a conta real com um contrato e veja se, poxa, essa estratégia diz que eu compro aqui, vendo ali, aumento ali. Se eu fizer isso no demo, tá dando certo? Vai dar na real. Depois vai para a real e veja se você tem disciplina e capacidade para cumprir a regra que você pré-estabeleceu. Agora, quando a gente fala em gerenciamento de risco, tem zilhões de possibilidades de você fazer. O problema é que as pessoas não fazem nenhuma e esperam que venha sempre a mãe e passa a mão na cabeça e fala, ah, meu filho, coitadinho, né? O mercado não tem coitadinho. Se você der mole, vão passar a mão na tua bunda. É sempre assim. Atitude. A gente controla ou não controla, entendeu? Vamos ver aqui. Então, Janine mandou. Vamos lá, Henrique. É possível operar swing trade sem muito conhecimento técnico e com um gerenciamento de risco? Sim, é possível. Agora, eu vou te falar assim, imagina que eu chegasse para você hoje e falasse assim, ó, tá, então você juntou essa quantidade de dinheiro a sua vida toda, né, Henrique?
Você não quer colocar num fio de cabelo e pendurar uma bigorna para ver se seu fio de cabelo... Só que se estourar o fio de cabelo, você vai perder o seu dinheiro. Então assim, Henrique, para que você faça esse tipo de coisa, você precisa verificar, conhecer, até estudar. O estudo, eu vou te falar assim, swing trade, seguir recomendação de analista, por exemplo, eu não acho errado. Agora, você tem que entender o seguinte, a estatística do camarada, do fundo, ela funciona se você acompanhar por determinado período, se acompanhar todas as recomendações. Então tem certas coisas que você precisa entender. E o ideal é que você se esforce um pouquinho, porque não é complicado. A complicação não é teórica, não é da estratégia, é de execução. Somos nós, entendeu? Então assim, você vai perceber que os teus erros, eles vêm quando você está perdendo dinheiro. Então, se você deixar muito dinheiro para ser perdido, é mais fácil, você não estando preparado para lidar com o fracasso, porque ninguém está, né? Que você cometa seus piores erros. Então, tudo isso você tem que rever, entendeu? Não pelo sentido de é difícil ou é fácil, não. Bolsa é difícil por questões psicológicas, não por questões teóricas e técnicas. A teoria é muito simples, onde comprar, onde vender, onde estopar, é muito simples, todo mundo sabe, todos aqui do chat. O grande problema é que depois que você põe o teu dinheiro no jogo, você se torna um imbecil controlando as suas finanças. Você faz besteira, se expõe demais, não aceita perder, torra o dinheiro todo que você não podia torrar, o dinheiro da faculdade do teu filho, o cara perde tudo. Então assim, tem certas atitudes nossas, pessoais, que são inaceitáveis. Isso torna a bolsa tão difícil, entendeu? Mas não acho que é impossível. Por experiência, 99% das pessoas não vão conseguir se não tiver uma boa preparação e força de vontade bastante, tá ok? Vamos lá, gente. O mercado é voraz, GTI, mas ele não é um bicho papão. Na minha interpretação hoje, o mercado, ele só é... O Bo fala uma coisa que foi meu entendimento, eu acho que maior, né? Que foi quando a chave virou de legal. Foi quando o Bo fala para todo mundo, até naqueles vídeos da bolsa na cabeça dele, que o mercado ele é aplicado pela teoria do caos, né? Eu acho que provavelmente poucas pessoas aí já foram perguntar ou digitar no Google o que é realmente a teoria do caos. E aí se você lê a teoria do caos e olhar para o mercado, você vai ver, puta que pariu, é óbvio que eu estou me dando mal. Foi assim para mim. Então, a partir do momento que eu identifiquei que o mercado é o caos, o que é a teoria do caos? São padrões e formações que são previsíveis, porém, eles são aleatórios. O que significa isso? Todo mundo conhece o padrão de candlestick, todo mundo conhece as características de um ombro cabeça a ombro, de um ombro invertido, de uma barra de elefante, de um doji, todo mundo conhece. Só que para toda uma formação existe a possibilidade de uma segunda ou de uma terceira. Então a gente consegue ver uma formação, mas se ela vai ser executada agora, a gente não consegue prever. Ou seja, o mercado ele é aleatório. Quando você olha os 5 minutos e desce para 1 minuto, os 5 minutos às vezes está dando compra e 1 minuto está dando venda. Então, se você está olhando os 5, você só olha os 5. Quando você olha para o 1, você vê a venda. E aí que está o grande macete. É o caos. Você tem uma venda e tem uma compra presente. Qual que vai dar certo? É aleatório. Então vocês têm que se preparar para que caso suba você consiga ganhar dinheiro, mas caso desça você também consiga ganhar dinheiro. Isso as pessoas não conseguem ver. Foi a minha virada de chave isso. Não financeiramente, mas quando eu falei, puxa, então eu estou fazendo tudo errado, porque eu só olhava um gráfico e esqueci dos outros. Para mim fez muito bem entender esse funcionamento, entendeu? Bem, gente, acho que as perguntas foram respondidas. Eu não quero me estender muito no programa, até para não ficar um vídeo muito longo. E queria agradecer a presença de vocês. 40 minutos, 50 minutos de programa, está excelente.
As dicas foram dadas. Espero vocês aí quarta-feira que vem. E até lá. Valeu!